Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma questão de informática para concursos, uma questão agora falando sobre o sistema operacional Linux. Acompanha comigo a leitura. Case Sensitive não é uma das características do sistema operacional Linux, certo ou errado? Bem, pessoal, para responder essa questão, em primeiro lugar, nós vamos ter que aprender o que significa o termo Case Sensitive. E depois nós temos que descobrir se o Linux, que é um sistema operacional baseado no conceito de software livre, se ele, Linux, é ou não é case sensitive, para então responder certo ou errado. Então primeiro vamos conhecer o que é ser case sensitive e depois vamos verificar se o Linux é ou não é case sensitive. Então acompanha comigo, porque eu tenho um VT que eu já gravei anteriormente, uma aula sobre esse assunto, que eu quero rodar para ti. Tu assiste essa aula e aí depois eu retorno na questão para a gente descobrir se está certo ou errado, certo? Então acompanha aí comigo essa aula. Indicaram que uma das características do Linux é ser case sensitive. O que seria essa ideia? Seria sensível a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas, principalmente no nome dos arquivos ou diretórios. Como assim, professor? Deixa eu mostrar um exemplo. Vamos imaginar que eu te diga que eu tenho um arquivo chamado provas.txt, que é um arquivo de texto, tá ali, ó, provas.txt. E tu percebe que o nome deste arquivo, ele está todo em letras minúsculas, provas.txt. Agora te pergunto, e se eu quiser gravar dentro desta mesma pasta onde está o arquivo provas.txt, dentro deste mesmo diretório onde está o arquivo provas.txt, se eu resolver armazenar agora e salvar esse arquivo aqui, provas.txt, onde o P no início de provas está maiúsculo e o restante minúsculo, será que eu consigo salvar no mesmo diretório, na mesma pasta lá do sistema operacional Linux, um arquivo chamado provas.txt, todo em letras minúsculas, e um outro arquivo chamado provas.txt, com o P maiúsculo e o resto minúsculo, como a gente observa nessa imagem? Sim, é possível, porque para o Linux, esses dois arquivos são arquivos diferentes. Se tu fosse salvar isso dentro do Windows, por exemplo, para o Windows seria o mesmo arquivo, então ele não permitiria, numa mesma pasta do Windows, salvar dois arquivos com o mesmo nome. Só que para o Linux, esses dois arquivos não têm o mesmo nome. Não é o mesmo arquivo exatamente. Por quê? Porque ele é case sensitive. O Windows não é case sensitive, mas o Linux é. Isso significa dizer que para o Linux vale a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas quando a gente vai trabalhar nos nomes de arquivos ou diretórios. Então o caso ali do arquivo provas.txt, ele considera um arquivo que é diferente do arquivo provas.txt com o P inicial maiúsculo. E observa, vamos imaginar ainda dentro dessa mesma historinha que eu resolvo agora gravar um outro arquivo nesse mesmo diretório, nessa mesma pasta, chamado de novo provas.txt, só que agora é um arquivo onde provas está todo em letras maiúsculas. É um outro arquivo, é um arquivo diferente. Então eu poderia salvar esses três arquivos dentro da mesma pasta, dentro do mesmo diretório, que para o Linux esses três arquivos são diferentes, porque ele avalia, ele leva em consideração a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas, que para ele é outro caractere, portanto são arquivos com nomes diferentes. Se eu for pensar no Windows, o Windows não é case sensitive, então eu não poderia ter o mesmo nome de arquivo e extensão na mesma pasta e no mesmo diretório. No Windows eu teria que botar provas 1, provas 2, provas 3. Mas aqui no Linux eu poderia gravar esses três arquivos que eu estou te mostrando no mesmo diretório, na mesma pasta, porque ele leva em consideração a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas. Isso é uma característica. Bem, pessoal, então de acordo com a explicação que nós acabamos de visualizar nesse VT que eu já havia gravado anteriormente, nós descobrimos que essa questão, então, obviamente, está errada. Por que errada, professor? Porque ele disse que case sensitive não é uma das características do sistema operacional Linux. Sim, case sensitive é uma das diversas características do sistema operacional Linux. A gente acabou de ver isso no VT como indicado. O Windows não é case sensitive. Mas o sistema operacional Linux, esse sim é case sensitive. Então, errado a questão porque diz que o Linux não é uma das características do Linux. E o certo seria dizer que é.
Beleza, pessoal? Se gostou da nossa questão e do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Bons estudos!